Letra B. Luta contra o comunismo. Referimos-nos com este subtítulo às organizações que não se dedicam principalmente à construção de uma ordem social boa, mas ao combate contra o comunismo. Pelos motivos já expostos neste trabalho, reputamos legítimo e muitas vezes até indispensável tal tipo de organização. É claro que desta forma não identificamos a contra-revolução com abusos que organismos desse tipo possam ter praticado num ou noutro país. Entretanto, consideramos que a eficácia contra-revolucionária de tais organismos pode ser acrescida de muito se, conservando-se, embora em seu terreno especializado, os seus membros tiveram sempre em vista algumas verdades essenciais. Só uma refutação inteligente do comunismo é eficaz. A mera repetição de slogans, mesmo quanto inteligentes e hábeis, não basta. Essa refutação nos meios cultos deve visar os últimos fundamentos doutrinários do comunismo. É importante apontar o seu caráter essencial de seita filosófica, que deduz de seus princípios uma peculiar concepção de homem, da sociedade, do Estado, da história, da cultura, etc. Exatamente como a Igreja deduz da revolução e da lei moral todos os princípios da civilização e da cultura católica. Entre o comunismo, seita que contém em si a plenitude da revolução, e a Igreja não há, pois, conciliação possível. As multidões ignoram o chamado comunismo científico, e não é a doutrina de Marx que atrai as massas. Uma ação ideológica anticomunista deve visar, junto ao grande público, um estado de espírito muito difundido, que dá a miúde aos próprios adversários do comunismo certa vergonha de se voltarem contra este. Procede tal estado de espírito da ideia, mais ou menos consciente, de que toda desigualdade é uma injustiça e de que se deve acatar, não só com as fortunas grandes, como com as médias, pois, se não houvesse ricos, também não haveria pobres. É como se vê um resíduo de certas escolas socialistas do século XIX, perfumado por um sentimentalismo romântico. Daí nasce uma mentalidade que, professando-se anticomunista, entretanto a si mesma se intitula frequentemente socialista. Esta mentalidade, cada vez mais poderosa do Ocidente, constitui um perigo muito maior do que a doutrinação propriamente marxista. Ela nos conduz lentamente por um declive de concessões que poderão chegar até o ponto extremo e transformar as repúblicas comunistas as nações a quem cortina de ferro. Tais concessões que deixam ver uma tendência ao igualitarismo econômico e ao dirigismo se vão notando em todos os campos. A iniciativa privada vai sendo sempre mais carceada. Os impostos de transmissão causa-mortes são tão onerosos que, em certos casos, o fisco é o maior herdeiro.
As interferências oficiais em matéria de câmbio, exportação e importação colocam na dependência do Estado todos os interesses industriais, comerciais e bancários. Nos salários, dos aluguéis, nos preços, em tudo o Estado intervém. Ele tem indústrias, bancos, universidades, jornais, radioemissoras, canais de televisão, etc. E ao mesmo passo que o dirigismo igualitário vai assim transformando a economia, a imoralidade e o liberalismo vão dissolvendo as famílias e preparando o chamado amor livre. Sem um combate específico a esta mentalidade, ainda que um cataclismo tragasse a Rússia e a China, o Ocidente dentro de 50 ou de 100 anos seria comunista. O direito da propriedade é tão sagrado que mesmo se um regime desse à Igreja toda a liberdade ou até todo o apoio, ela não poderia aceitar como lícita uma organização social em que todos os bens fossem coletivos.